E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com Área Sophie, leremos Provérbios, capítulo 14. Reflexões acerca de alguns versículos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder, obrigado pela sua maravilhosa graça, pelo teu amor, favor e poder, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em minha casa, somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Nós somos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém, amém. Bem, temos no capítulo 14 de Provérbios 35 versículos, e desde o versículo 1 em diante: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desemboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a terra dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Aos simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios, a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. 35º e último versículo do capítulo 14 de Provérbios nos diz: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Esse é o último versículo do capítulo 14 de Provérbios. Pois bem, por meio desses 35 versículos, nós temos ato contínuo da reflexão sobre a diferença entre o justo e o insensato. Começa aqui colocando, é interessante, mas não há como deixar de ser redundante. Provérbios, dentro do do manual de vida que é a Bíblia Sagrada, Provérbios é um verdadeiro mapa. Cada versículo, independente do capítulo,
nada mais é do que uma instrução de vida que modifica o nosso proceder e, sobretudo, os nossos resultados. Versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Se parasse aqui, já seria complexo, bem completo e complexo, gerando uma ótima reflexão acerca do que é ser sábio, acerca do que é edificar a casa, acerca do papel da mulher, do respeito que a mulher sábia adquire e tantas outras circunstâncias. Versículo 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Mais uma vez, o ressaltar sobre o poder que tem a palavra dita. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. O que sai da sua boca lhe castiga ou lhe abençoa. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Se a gente parar para observar esse quarto versículo, aqui está dizendo o seguinte: existem situações na vida, existem coisas em quem nós nos investimos, que dá muito trabalho, que suja, que é cansativo. Mas, da mesma forma que é trabalhoso, este é recompensador. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Há muita gente que prefere a inércia, o permanecer da mesma forma. E o que acontece? Sem mudança de paradigma, os resultados sempre serão os mesmos. E o progresso fica longe desse lugar. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Vivemos em fases. A vida às vezes me parece o oscilar do mercado financeiro. Ora acima, ora abaixo, mas em constante oscilação. E a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Nada que nos aconteça de graça. Há muita instrução na observância da nossa própria vida. Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Coração é terreno que não se mexe nem se conhece facilmente. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sobretudo aquelas pessoas que querem lucro fácil. Aquelas pessoas que buscam atalhos, em boa parte das vezes, como diz o adágio popular, dá com os burros na água. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer escolhas e arcar com a respectiva consequência. Não há como fugir disso. Não espere plantar uma macieira para colher bananas. Não será assim. Nunca será. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas do justo, mesmo que na eternidade ou num tempo diferente do que eu e você espera que seria justo. O tempo não é nem como você pensa, nem como eu penso, e sim como Deus determina que o seja. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Muita gente fica só no falar. Na ausência do agir, os resultados continuarão sendo os mesmos. Em todo trabalho há proveito. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Aos sábios a riqueza é coroa,
mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. Aqui está se dizendo o seguinte: os sábios, quando ficam ricos, é coroa que permanece. Já percebeu quantas pessoas que, abençoados pela sorte, tornam-se multimilionários e perdem tudo que ganhou? A exemplo, as pessoas que ganham na loteria, boa parte das vezes, quando isentos de preparo ou de conselheiros úteis, efetivamente, normalmente, perdem tudo o que tiveram. Ganham de uma forma inesperada. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, no temor do Senhor, no temor do Senhor, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O longâmino é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Conhece alguém que é fadado às intempéries do agir por impulso? Dificilmente será longânimo. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quanto mais serenidade tivermos para atravessar as partes boas quanto as difíceis da vida, mais equilibrado for o nosso proceder, mais abençoados seremos com dias. E aqueles que carregam comportamentos nocivos, como por exemplo a inveja, esse abrevia a sua vida. Há um desgaste praticamente desnecessário ocorrendo o tempo todo. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Sabe aquele soberbo, arrogante, que faz com a sua riqueza e o poder uma forma de massacrar o pobre? Pode ter certeza absoluta que ele está atingindo, está incomodando ao Senhor que tanto criou um quanto o outro. E a justiça de Deus, da justiça de Deus, ninguém foge. Da justiça do Senhor, ninguém foge. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Sabe? Se você abençoa outra pessoa, se você compartilha o que tem, Deus multiplica. Você está agradando e honrando a quem o criou. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. O que você carrega no seu coração, você vai demonstrar. Se boa ventura, você dela é farto. Se do contrário, é só o que você atrai. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Quer ver a história de um povo? Veja se é justo. O que planta-se, colhe-se. A resposta branda. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Quando estiver na frente de uma autoridade ou de alguém que possa mais, veja o seu proceder. O tempo todo você está sendo analisado sem perceber. Foi convidado para um banquete? Guarde o seu apetite em casa. Forre o seu estômago antes de ir, pois boa parte daqueles que ofertam banquetes estão ali para observar o comportamento daquele que os recebe. E não é digno o proceder daquele que quer degustar de todos os pratos se não participou de colocá-los na mesa. Que Deus a todos abençoe e proteja.
É o que desejo. Que possamos viver o extraordinário, que é viver em meio ao amor, favor e poder de Deus todos os dias. Que a paz do Senhor esteja conosco, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva, parentela. Pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. Pessoas da vida do dia a dia, e você que acessa essa mensagem vinda da leitura bíblica em Lendo a Palavra Bíblica com Ale Sofia, nesse canal, compartilhando o conhecimento. Sucesso!